Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Redmi A2, um smartphone que é muito barato. Ele tem um preço próximo dos R$500, isso novo, na caixa zeradinho. Mas obviamente a Xiaomi precisou fazer algumas concessões nesse aparelho para que ele conseguisse alcançar esse preço. A parte boa é que ele vem com Android Go, que roda bem em hardwares mais simples. Mas a parte ruim é que realmente seu hardware é bastante simples. Será que vale a pena economizar tanto em um smartphone mais barato? A gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Olha, uma coisa que eu gostei no Redmi A2 é que, apesar dele trazer uma construção simples, tanto a sua tampa traseira quanto as bordas são feitas em plástico e é uma peça única, eu gostei da textura aqui da parte traseira. Ela é bem agradável aqui no toque, deixa o aparelho menos liso e melhora a pegada. Curti muito, viu? Gostei muito aqui da tampa traseira, para vocês verem que nem sempre ser um smartphone barato significa trazer um visual feio, né? Eu gostei aqui do visual do Redmi A2, apesar dele ser bastante simples. O aparelho tem 9,1 mm de espessura e um peso total de 192 gramas. Não é um smartphone muito fino, a gente consegue perceber isso até na pegada. E olha que a tela dele não é tão grande assim, tem 6,52 polegadas. Bom, aqui nessa lateral nós temos o botão de volume e também o botão liga-desliga. Aqui, a princípio, você pode achar que ele traz áudio estéreo, mas na verdade o alto-falante dele fica aqui, nessa posição meio estranha, na parte superior do aparelho, ao invés de ficar na parte inferior. Um pouco estranho isso. Aqui na parte inferior nós temos a entrada para fone de ouvido, muito bom. A entrada micro USB, isso aqui já não achei muito bom, tem muito smartphone barato que já traz USB tipo C. E aqui temos também o microfone utilizado para as ligações. A bandeja dos chips fica aqui nessa lateral, deixa eu pegar aqui a chavinha para a gente poder conferir. Ó, deixa eu tirar aqui a bandeja e tá aqui, ó. Temos o triplo slot, inclusive o chip não caiu, tá até aqui no aparelho, mas ele traz o triplo slot, sendo possível utilizar simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. Isso aqui é muito importante, já que esse aparelho conta com apenas 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. A sua tela é simples, mas tem uma boa qualidade. Temos aqui um display LCD com painel IPS de 6,52 polegadas, com resolução HD Plus 1600 por 720 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. Bom, nessa faixa de preço não dá para esperar aí taxa de atualização de 90 Hz, mas eu esperava um brilho um pouquinho maior, confesso para vocês. Isso porque, segundo a Xiaomi, ele traz um brilho máximo de 400 nits, o que é até bom. Mas utilizando o luxímetro, essa tela alcançou o brilho máximo de 285 lux, o que é baixo. Para vocês terem ideia, os smartphones de entrada costumam ter um brilho máximo de 350 lux para cima. Então essa tela está com brilho abaixo da média quando comparado com outros smartphones mesmo dessa categoria, mesmo smartphone de entrada. Aqui mostrando o brilho máximo da tela, então não temos uma tela muito brilhante e quase sempre você vai precisar deixar o brilho próximo do máximo aqui na hora de poder utilizar, tanto que eu deixo aqui mais ou menos 90% a 95%, eu deixo quase no máximo para poder ter uma boa legibilidade aqui da tela, então já tenho em mente de que essa aqui não é uma tela muito brilhante. As bordas estão longe de serem finas, ele traz aqui a câmera frontal de 5 megapixels em um recorte em formato de gota, e reparem que as bordas superior e laterais são mais grossas do que a média, né? Tem muito aparelho, até mesmo nessa faixa de preço, que traz bordas mais finas. E temos aqui a borda inferior, essa enorme, né? No padrão aí de alguns smartphones mais antigos com telas LCD IPS. Bom, temos muitas bordas, o brilho não é muito alto, agora, exceto por isso, a tela tem uma qualidade boa. Mesmo com resolução HD+, temos aqui uma boa legibilidade das imagens, dos textos e também dos elementos da tela. Bom, e agora vamos falar aqui da interface. Temos algo bem curioso no Redmi A2. Acontece que ele não vem com a interface MIUI da Xiaomi. Temos aqui o Android praticamente puro nesse aparelho. Isso porque esse smartphone utiliza o Android 13 Go, que é uma versão mais enxuta desenvolvida pelo Google para rodar em hardwares mais simples. Para vocês terem ideia, o Android Go foi projetado para rodar em aparelhos com a partir de 512 MB de memória RAM. E aqui temos 4 vezes mais, temos 2 GB de memória RAM, o que é mais do que suficiente para rodar bem o sistema, inclusive até o desempenho
é relativamente bom. Até gostei aqui do desempenho rodando a interface, os aplicativos, e acredito que isso aconteceu justamente por causa do Android Go. Mas 2 GB de memória RAM é pouco, vai ser suficiente aqui para esse aparelho, não vejo que seja um problema, mas temos outros aparelhos que trazem mais memória RAM e que custam próximo aí dessa faixa de preço, um pouquinho mais, é verdade, mas acabam sendo melhores opções, eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Então, esse smartphone conta com apenas 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, ele também vem com pouco armazenamento. Parte boa é que ele tem um slot dedicado para um cartão de memória e como temos aqui o Android Go, duas características desse sistema é justamente utilizar menos recursos, então dessa forma ele otimiza o desempenho em hardwares mais simples e a outra vantagem é que ele não ocupa muito espaço, porque o Google foi lá retirando alguns recursos do sistema para poder simplificá-lo, deixá-lo mais leve e também ocupar menos espaço. Eu fiz uma screenshot quando eu tirei o aparelho da caixa e vieram ocupados aqui 8,9 GB, ou seja, sobra aqui mais ou menos 23 GB para você instalar aplicativos, jogos, para você utilizar. E lembrando mais uma vez, temos aqui a entrada dedicada para cartão de memória. Então até sobra bastante espaço, considerando aqui que você não vai instalar tantos aplicativos nem tantos jogos nesse aparelho, já que ele é um smartphone mais simples. E na minha opinião, a Xiaomi acertou ao escolher o Android Go para esse aparelho justamente porque mesmo com 2 GB de RAM, ele acaba rodando bem aqui o sistema. Mesmo trazendo 2 GB de RAM e um chipset bastante limitado, que eu também vou falar melhor para vocês daqui a pouquinho. Então o desempenho dele acaba sendo muito bom mesmo com configurações mais simples. Aqui mostrando a multitarefa, que tem a rolagem na horizontal e não na vertical como acontece normalmente na MIUI. E aqui a aparência da interface, ela está seguindo o Android padrão, não segue a MIUI. Olha só, por exemplo, a barra de notificações aqui seguindo o formato do Android padrão. Aqui o menu de configurações também com as mesmas opções do Android padrão. E tivemos aqui algumas simplificações. O sistema está mais enxuto, mais leve, mas infelizmente foram retirados alguns recursos também. Por exemplo, o suporte ao widgets. Infelizmente o Android Go não tem suporte ao widgets, até existem alguns aqui como o do Google, mas eles já vêm pré-instalados e não dá para você adicionar widgets de outros aplicativos, então não temos esse suporte. Ele também não conta com reconhecimento facial, foi outro recurso que o Google tirou aqui do Android Go. E, como você já deve ter notado, não temos sensores digitais. Então o aparelho aqui, a única forma de você protegê-lo é com a senha tradicional, que é bem mais trabalhosa, ou usando aqui esse gesto, que eu usei até um bem simples, né, a letra C aqui, só para poder facilitar, mas esse acaba sendo outro ponto negativo, justamente não temos aqui um serviço de biometria instalado nesse aparelho. E além de simplificar o sistema, alguns apps também foram simplificados aqui no Android Go. Por exemplo, temos o Files Go, Galeria Go, são apps mais enxutos, que rodam melhor em hardwares mais simples. Mas isso não impede de você instalar as versões tradicionais aqui dos aplicativos. Então, por exemplo, temos aqui o Facebook Lite, mas nada impede de você instalar a versão tradicional do Facebook. A maioria dos aplicativos que rodam em qualquer smartphone Android vão rodar também aqui no Redmi A2 com o Android Go. Porém, temos alguns aplicativos que são incompatíveis. Acho que o mais famoso deles é o jogo Asphalt 9, que acaba não rodando aqui no Android Go. Outros jogos como COD, o Shadowgun Legends vão rodar aqui nesse smartphone, mas temos alguns jogos e alguns poucos aplicativos que não são compatíveis com o Android Go. Apesar da simplificação, tivemos aqui ainda alguns recursos implantados, como o tema escuro, por exemplo. Esse você ainda consegue ativar aqui, ele vai deixar a interface e os aplicativos compatíveis com o tema escuro. Então alguns recursos foram mantidos, mas outros, como o caso do reconhecimento facial, infelizmente foram retirados. Mas, pelo menos, a parte positiva é que o desempenho acabou ficando bom no geral, mesmo com 2 GB de memória RAM, a gente tem uma interface com uma boa resposta na maior parte do tempo. E falando um pouco mais da questão da performance e do desempenho, esse smartphone, ele não é limitado apenas na memória RAM e no armazenamento, mas também no seu chipset, isso porque ele traz o Helio G36, que apesar do nome parecer de um chipset mais atual, na verdade ele é uma versão requentada do Helio P25, do Helio P22, então temos aqui núcleos bastante antigos da série A53, rodando até 2.2 GHz. É uma CPU já bastante antiga, que não traz uma performance tão alta, então na prática o Helio G36 é uma versão requentada aí do Helio P22, que é um chipset já muito antigo. E a sua GPU também é bastante simples, a PowerVR G8320, que na época do seu lançamento já não rodava bem os jogos, imagina como é que ela está atualmente. Então é um aparelho bastante limitado para quem está pensando em jogos, com certeza eu não recomendo. Ele vai rodar os games, tanto que eu rodei até o COD e o Shadowgun Legends aqui nesse aparelho, porém com algumas limitações, com gráficos no mínimo, como a tela traz resolução HD, ele conseguiu rodar também os jogos, mas tem algumas restrições. O jogo Shadowgun Legends apresenta não só engasgos, mas também congelamentos, ele chega a ficar paralisado durante o gameplay.
Então é um aparelho que eu não recomendo para esse tipo de tarefas, eu não recomendo para jogos. A bateria tem 5.000 mAh, na caixa veio um carregador de 10 watts e com o brilho da tela em 120 lux, o aparelho gastou enormes 6% de bateria durante 1 hora de ligação. A média, para vocês terem ideia, fica entre 2% e 3%, aqui ele gastou 6% durante 1 hora de ligação. Já assisti 1 hora de vídeo no YouTube, curiosamente gastou pouco, 4%. Eu acredito que foi algum bug aqui no aplicativo de medição de gasto de bateria, porque ele gastou muito durante a ligação e pouco durante o YouTube, então acho que o próprio aplicativo aqui que registra o percentual de bateria devia estar bugado na hora, então deve ter ficado aí um misto entre os dois. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 1% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 6%, também durante 1 hora. Então aqui vocês viram que tá mais ou menos na média, só ficou estranho mesmo o consumo de bateria durante o tempo que eu utilizei o YouTube e durante as ligações, mas nas demais características ele até que ficou com um bom consumo de energia. Como é um chipset bastante simples, a tela tem resolução HD, o sistema Android consome menos recursos, acredito que a autonomia de bateria dele vai ser boa, até porque temos aqui 5.000 mAh. Mas por outro lado, o chipset Helio G36 é pouco otimizado para consumo de energia. Então se a Xiaomi tivesse utilizado um chipset mais atual, com certeza a sua eficiência energética seria melhor. Agora vamos falar das câmeras. Temos aqui dois sensores traseiros, o principal tem 8 megapixels com abertura de 2.0, ele traz um detector de profundidade de 0,08 megapixels. É bem simples, é só para fazer a detecção da profundidade para criar o modo retrato. E a câmera frontal tem 5 megapixels com abertura de 2.2. Apesar de ser um conjunto de câmeras simples, eles trazem suporte ao HDR, mas aqui não tem HDR automático, ou você deixa ligado ou desligado, inclusive minha recomendação é que sempre deixe o HDR ligado aqui, porque ele vai otimizar as fotos realizadas em situações onde tem muita luz forte batendo no seu rosto ou atrás de você, então legal que o HDR melhora a qualidade final da imagem. Ele também traz modo retrato para a câmera frontal e traseira e curiosamente, mesmo sendo um smartphone simples, ele consegue filmar em até Full HD a 30 quadros. Mas, como vocês já devem imaginar, não espere uma qualidade incrível de imagens aqui com o Redmi A2. Eu honestamente não esperava mesmo, já que temos aqui um aparelho com configurações simples. A câmera traseira, ela não captura tantas cores, mas ela consegue fazer boas fotos de dia. A câmera frontal também consegue quebrar um galho se você estiver em um ambiente bem iluminado. Agora à noite as duas vão desapontar, vão trazer uma qualidade bem limitada. Inclusive, a câmera principal, tirando fotos à noite, deixou as imagens bastante borradas, mas ainda assim confesso para vocês que eu esperava um resultado pior, por termos um hardware tão simples aqui. Mas eu estou deixando exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. Aqui mostrando o áudio para vocês, lembrando que o som sai por cima e não por baixo, mas não vai atrapalhar o uso, é só um pouco estranho, né? Não faz tanta diferença ele sair por baixo quanto sai por cima. Deixa eu acelerar um pouco. Galaxy S21 FE 5G. O volume até é alto. O smartphone nesse momento está com preço campeão, finalmente, depois de muito tempo. Ele alcançou o patamar de preço do seu antecessor, o Galaxy S20 FE. É bom ter um bom volume. E aqui mostrando o display de 6,52 polegadas com resolução HD+, aqui mostrando também os ângulos de visão. Infelizmente as bordas são espessas, a câmera frontal fica em recorte na tela e o display tem resolução HD+, e taxa de atualização de 60 Hz. Aqui o pecado fica para o brilho, que não é muito alto, mas exceto por isso a qualidade da imagem até que é boa aqui para essa faixa de preço. Bom galera, e agora o veredito, vale a pena economizar e comprar o Redmi A2? Olha, temos aqui um smartphone muito barato, e se você realmente está procurando um smartphone na faixa dos R$500, essa aqui é uma das poucas opções que você vai encontrar entre os smartphones novos. Mas para quem está limitado a essa quantidade de dinheiro, acho que vale a pena você procurar um smartphone usado também. Às vezes você vai encontrar um aparelho com configurações melhores, com sensor digitais, reconhecimento facial, que são recursos bastante interessantes, principalmente para o público brasileiro, e aí você consegue comprar um smartphone segunda mão em bom estado. Claro que você precisa pesquisar bem, mas acredito que seja uma opção melhor
do que comprar um Redmi A2 zerado. Isso porque o aparelho é sim muito barato, pode ser uma boa opção para quem está procurando um segundo smartphone para tarefas mais simples, navegar na internet, acessar as redes sociais, mas é um smartphone que traz muitas limitações, começando pela ausência de biometria, não tem sensor de digitais, não tem reconhecimento facial, você precisa digitar a senha ou fazer o gesto que tem os pontos fracos. Se alguém estiver olhando, por exemplo, quando você digitar a senha, a pessoa pode, né, descobrir a senha do seu smartphone. Então a biometria aqui ou desbloqueio facial seriam recursos desejáveis nesse aparelho. Outro problema é você utilizar esse smartphone na rua, porque o brilho dele não é muito alto. E se você está procurando um aparelho que traga uma boa qualidade de fotos e vídeos, ele acaba sendo bem limitado. Eu acredito que pagando um pouquinho mais você consegue opções bem melhores, como por exemplo o Redmi 12C, que é um smartphone que vai custar entre 150 e 250 reais a mais, e é um smartphone bem superior. Até mesmo a versão com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento acaba entregando uma experiência de uso bem superior ao Redmi A2. Então, a não ser que você precise muito de um smartphone muito barato e não vai usá-lo muito no dia a dia, mas sim como um segundo smartphone, aí talvez até o Redmi A2 possa atender. Mas, na minha opinião, compensa mais você juntar mais dinheiro e não uma diferença muito grande. Com 150 reais a mais você já consegue encontrar opções melhores ou partir para o smartphone usado, de segunda mão, onde você vai conseguir um preço mais em conta, mas com certeza vai conseguir um hardware melhor aqui do que o Redmi A2. Na verdade, eu acredito que a linha de corte na família atual da família Xiaomi seria o Redmi 12C. O Redmi 12C ainda acho uma opção interessante. Para baixo dele, eu acredito que já não vale muito a pena. O Redmi 12A, o Redmi A2, eu acredito que já sejam smartphones bastante limitados. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!